boa noite. Como ficou estabelecido que eu daria continuidade a minhas apresentações e hoje eu vou finalizar a questão do racismo, né? Como eu disse, tem várias fontes, olha, revista super interessante, olha, o Racismo, que fala sobre o racismo no mundo, né? Então, não só na internet, mas na literatura, na revista, nos jornais, em todo tipo de comunicação escrita ou não, ou online, tem um grande arsenal de estudos, de conceitos, de teorias sobre o racismo no mundo e o racismo aqui no Brasil. Então, vamos para a questão. Hoje o tema é a abolição e o racismo, né? Veja bem, o que é que nós vamos falar de abolição? A abolição da escravidão, ela é muito decantada, falada, que passa a ideia de que os negros, principalmente os negros, se falando da escravidão negra, né, eles tiveram uma vida boa após a abolição. Se nós formos analisarmos de mais perto, de mais próximo, né, dentro de uma visão mais crítica sobre a abolição, nós vamos ver que a abolição ela foi feita de forma parcelada, né, e que obedeceu critérios econômicos, principalmente políticos, né, para atender de certa forma aos interesses econômicos vigentes no mundo e no Brasil, né? Na época, século XIX é a segunda revolução industrial, a Inglaterra se tornando, né, a oficina do mundo, né? Lógico que a Inglaterra não via com bons olhos a manutenção, num ponto estratégico da América do Sul, a manutenção da escravidão de um país que ainda persistia num modelo de Estado, né, modelo de Estado imperial, baseado na escravidão, no trabalho escravo. Então era interessante para a Inglaterra, não é? Era interessante para a Inglaterra que essa escravidão ela fosse abolida, porque o Brasil se transformaria num grande mercado consumidor dos seus produtos que estavam naquele momento sendo industrializados, né? Então já vamos ver que a abolição, que vem de, como eu digo, em doses homeopáticas, né, ela já obedece um critério de interesses econômicos ligado aos interesses ingleses, ao imperialismo inglês. Você vai ver que em 1870, né, a primeira lei, que é a lei Saraiva-Cotagipe, né, que proibia o tráfico negreiro. Quem vai estar por trás disso? Todo esse interesse macro-capitalista, né? A Inglaterra vai pressionar para que o tráfico negreiro ele comece, esse tráfico comece a acabar. Muito embora o tráfico continua, ocorre um grande tráfico interno, né? O tráfico não acaba em 1870. Em 1871 vem a lei do ventre livre. O que era a lei do ventre livre, na verdade? Né? Que a partir dessa data, todos os que nasceriam de pais escravos eram considerados livres. A priori, nós vamos achar que foi um ato humano por parte do Estado brasileiro, por parte das elites. Na verdade, né, a lei do ventre livre era uma forma de o grande proprietário
se desfazer de uma mão de obra que nascesse, que ele teria que investir até ganhar a idade para o trabalho. Seria uma forma de se ver livre, né? Depois vem a lei do sexagenário. Né? A lei do sexagenário. O que era a lei do sexagenário? Que a partir de 65 anos o escravo se tornaria livre. Ora, a média de um escravo de vida, quando eu digo no Brasil, de vida útil, era de 12 anos no máximo. Né? Um escravo que chegava a 65 anos, ele era um homem acabado para a vida, em todos os sentidos, psicológicos e físicos. Então a lei do sexagenário era uma forma das elites se verem livre desse contrapeso que era aquele escravo ancião. Né? E o mais interessante dentro disso, né, que finalmente a lei áurea, decantada e recantada por muitas pessoas, jogando o mérito para a princesa Isabel, queriam que ela fosse até beatificada, mandaram alguns documentos aqui no Brasil, queriam santificar, beatificar a Santa Isabel porque ela assinou. Ora, a lei áurea, ela deu um golpe mortal nesses grandes interesses, né? A própria elite, a própria elite escravocrata, ela foi contra a abolição no princípio. Ela só aceitou a lei da abolição da escravidão quando ela fosse recompensada financeiramente. Tanto que a lei do sexagenário, não, desculpa, do lei do ventre livre, né? Ele nascia, mas aquele menino, ele ia ter que trabalhar um certo ano, só depois que ele ia se tornar livre. Isso na prática, porque na teoria dizia que ele seria livre. Né? A lei áurea, né, praticamente jogou o escravo no quê? Numa sociedade que não foi preparada para eles, para esses escravos. Muitos escravos que, ao receberem, né, a liberdade, em pouco tempo estavam batendo na porta dos seus senhores para pedir, né, que eles... Eu quero voltar a morar aqui, eu quero voltar a ser protegido pelo Senhor, porque aquela sociedade que me jogaram não é uma sociedade que me acolhe. Né? Não me acolhe. Você pode dizer, mas teve pessoas que se tornaram doutores, ex-escravos ou mulatos, descendentes de escravos. Ora, dentro de um cenário ínfimo, né? É um cenário muito pequeno. Né? Isso seria até uma forma, um discurso de repassar de que o negro teria, na verdade, oportunidade. Né? Mas o que é mais interessante saber nesse contexto, que esta sociedade do século XIX, ela ainda tinha um pensamento muito conservador daquela sociedade patriarcal estabelecida durante a colonização. Né? O negro se viu livre da escravidão, mas não se viu livre do preconceito. O preconceito continuou. Se você olhar a história, né, ao longo do tempo do racismo, vão ver que do século XVI ao século XVIII, o que é que se legitimava? O racismo baseado numa visão teológica, religiosa. Né? Nós devemos entender que a colonização ela é fruto da união da burguesia, do Estado e da Igreja. A Igreja ela entra como um instrumento ideológico para a legitimação, né, do poder, baseado numa visão teológica religiosa, que os africanos seriam de um território amaldiçoado, né, baseado na pureza da raça, a pureza do sangue, né?
E daí isso fechava qualquer possibilidade de ascensão. No século XIX, esse modelo de discriminação e preconceito contra negros, que eu vou dizer que não é só contra o negro, é contra judeus, contra índios, né? Todos aqueles que não se enquadravam naquele modelo etnocêntrico, ou seja, europeu, ele era jogado para uma posição de inferioridade, né? Daí colocar na cabeça dos escravos, durante a escravidão ali no período colonial, até no período pós-independência, que a escravidão seria uma forma dos escravos purgar os seus pecados. No século XIX, esse modelo de discurso, de preconceito, ele é substituído por um discurso baseado num discurso de eugenia, né, de superioridade, influenciado por um discurso de branqueamento, né? Os intelectuais do século XIX, como um médico Astrogildo João Batista Lacerda, que era médico, né? Um homem de grande prestígio na época, foi um dos grandes representantes desse branqueamento do Brasil. Ele, Silva Romero, outro intelectual da época, que dizia o seguinte, que o Brasil tinha que passar por um processo de branqueamento, que a miscigenação, alguns afirmavam que a miscigenação seria boa e outros afirmavam que a miscigenação não seria boa, né? Alguns intelectuais diziam que aqueles que defendiam que a união entre imigrantes, é o momento em que está chegando no Brasil muitos imigrantes, principalmente italianos, portugueses, que vêm trabalhar na lavoura do café, o imigrante europeu vinha se juntar com o mulato, com o negro, com o índio, e isso ia promover uma mistura de raça, né? E que isso ia regenerar com o tempo, né? Com o tempo dessa união, lá na frente ia surgir uma civilização totalmente branca, né? Era uma espécie de filtragem dessa etnia extremamente preconceituosa, né? Em 1900, esse preconceito ele se dá no século XIX contra judeus, contra chineses, né? Na metade do século, na segunda metade do século XX, contra japoneses, né? Contra ciganos, né? Todo aquele que não se enquadrava nessa visão eugênica baseada num discurso não mais teológico, mas num discurso extremamente científico do Darwin, né? Aquele darwinismo do século XIX, que colocava que existia seres superiores, né? E inferiores, fazia com que houvesse uma espécie de seleção natural, né? Isso até a década de 20. Década de 30 há uma nova releitura, a igreja surge nesse momento com uma forma de recuperar o poder político e o poder ideológico perdido no século XIX. É quando nós vamos se deparar com a Era Vargas e que isso vai ser ressuscitado de uma forma bem prática, né? Bem prática. Não é em vão que em 1931, né, o Cristo Redentor é colocado lá, que está até no Rio de Janeiro, para passar essa ideia de que o Brasil ele seria católico, né? Todos aqueles que não tivessem dentro desse modelo de catolicismo eram relegados a uma exclusão, a um preconceito, né? Essa questão só vai modificar na década de 50, quando surge a juventude, né? A juventude universitária popular, surge em São Paulo, que vai, dentro do pensamento católico, vai surgir uma nova corrente, que já vai ser uma corrente ligada aos setores populares, aos negros, aos excluídos, né, da época.
Então, você vai ver que na década de 30, também esse preconceito ele é voltado contra o caipira. É quando se cria a imagem do Jeca Tatu, aquele homem pobre, cheio de verminose, preguiçoso. Então, né, a europeização seria uma forma de recompensar. Né? O caboclo é visto como uma coisa atrasada, que deveria ser. É quando se cria a imagem do Zé Carioca, né? Preguiçoso, malandro, etc. Do Jeca Tatu, né? Que na infância se via muito. Então, a década de 30 e 40 há um reforço desse preconceito, de uma forma autoritária, na época do Getúlio Vargas. Né? Esse preconceito ele vai se estabelecer nesse período de forma bem forte, só com o final da Segunda Guerra Mundial, quando a ONU faz várias conferências para se discutir a questão do nazismo, do autoritarismo, é que em 1946 se faz uma Constituição, que é uma nova Constituição do Brasil, 1946, que aponta que racismo é crime, né? Que é crime. Em 1951, vem a Lei Afonso Arinos, que reforça a questão. Em 1988, é que coloca nessa Constituição Democrática, que no artigo 5 coloca que todos são iguais perante a lei. Quando ele fala todos, não se fala só de negro, mas de todos. Né? O que é que hoje existe? Um preconceito. Mas um preconceito que não é só voltado contra o negro, é voltado todo aquele que é estrangeiro, que se reviveu em São Paulo, contra homossexuais, contra nordestino, que se vê na Europa, na França, nos Estados Unidos, contra os latino-americanos. Porque esses setores, os cabeças raspadas de São Paulo, né, que agrediam homossexuais na rua, né, que agrediam nordestinos, moradores de rua, assassinato de moradores de ruas, porque eles alegam que eles são concorrentes diante da crise econômica. E daí a violência que se estabelece, principalmente hoje na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Tá? Isso foi só uma explanação para você entender esses momentos desse preconceito, que é uma coisa extremamente inaceitável. Né? Nós vivemos no Brasil, né, onde tem o maior número de negros no mundo, né, fora da África. E é aqui que se pratica um racismo muito grande. Um racismo que está sendo agora visível, mas ele foi por muito tempo escondido. Né? Tem um sociólogo, Otaviano, diz que quando ele se torna escondido, ele se torna mais agressivo. Então, entre no meu canal, dê uma força para mim, faça um comentário e acene lá aquele sinozinho lá para dar uma força para mim continuar, né? Aqui acaba a questão da abolição e do preconceito no Brasil. Obrigado, boa noite.